Na vastidão de uma floresta antiga, intocada pelo tempo e esquecida pela humanidade, um imenso urso vagava pela mata. Suas patas gigantescas, armadas com garras afiadas como facas, rasgavam a terra enquanto ele procurava por alimento. O urso já percorria aquelas terras há anos, um guardião silencioso dos segredos enterrados sob o solo. De repente, o olfato aguçado do urso captou um cheiro desconhecido, um sopro metálico e mofado. Curioso, o animal seguiu o cheiro, seu corpo poderoso se movendo com agilidade entre a vegetação densa até alcançar uma clareira. Ali, meio enterrado na terra, estava um velho baú de madeira. O urso se aproximou com cautela, farejando o estranho objeto. Era algo que o animal nunca havia encontrado antes. O baú parecia chamar o urso, convidando-o a desvendar os mistérios que guardava em seu interior. Com um golpe forte de sua pata, o urso rasgou a terra ao redor do baú. Terra e detritos voaram pelo ar enquanto o animal cavava mais fundo, suas garras arranhando a madeira envelhecida. O coração do urso batia mais rápido, impulsionado por uma necessidade instintiva de revelar a verdade. Finalmente, com um estrondo, o baú se abriu. O urso olhou para dentro, seus olhos se arregalando ao ver o que havia ali. Entre relíquias antigas, estava um mapa, coberto por marcas e símbolos estranhos. Era uma descoberta que mudaria tudo, a chave para desbloquear uma história há muito esquecida. Mal sabia o urso, suas ações logo dariam início a uma cadeia de eventos que alteraria para sempre o curso da história. A quilômetros de distância, em uma pequena cidade às margens da floresta, Lila Altorne estava sentada, curvada sobre sua mesa, examinando um monte de tomos empoeirados. Como historiadora, apaixonada por desvendar os segredos do passado, Lila sempre se sentirá atraída pelos mistérios ocultos ao seu redor. Ela havia passado anos estudando a história da região, buscando pistas sobre as civilizações antigas que uma vez floresceram nessas terras. Apesar de todos os seus esforços, no entanto, nunca conseguiu encontrar nenhuma prova concreta de sua existência. Lila suspirou, esfregando os olhos cansados enquanto se recostava na cadeira. Olhou pela janela, seus olhos se fixando na vastidão da floresta que se estendia à sua frente. Algo naquela floresta sempre a chamara, como se escondesse segredos que aguardavam para ser descobertos. De repente, um golpe na porta a tirou de seus pensamentos. Ela se levantou, ajeitando sua saia enquanto se dirigia à entrada de sua pequena casa. Quando abriu a porta, encontrou um jovem homem, seu rosto corado de excitação. "Senhora Altorne", disse ele, sua voz trêmula de antecipação. "Você precisa vir comigo. Há algo que você precisa ver." Lila franziu a testa, sua curiosidade despertada pelo tom urgente do homem. "O que é?" perguntou ela, pegando seu casaco e seguindo-o para o ar fresco da manhã. "É o urso", explicou o homem enquanto caminhavam rapidamente pela praça da cidade. Ele encontrou algo na floresta, algo que pode mudar tudo. O coração de Lila disparou enquanto se aproximavam da borda da floresta, sua mente girando com possibilidades. Ela sempre soubera que as respostas que procurava estavam escondidas naquela mata, mas nunca imaginara que um urso fosse o responsável por revelá-las. Enquanto caminhavam para dentro da floresta, Lila sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. Ela sabia que algo extraordinário a aguardava ali, mas a presença do urso, ainda imponente à distância, fazia seu coração acelerar. O jovem homem ao seu lado estava visivelmente nervoso, mas também exibia um brilho nos olhos. Ele parecia tão fascinado quanto ela pelo mistério que se desenrolava. "Estamos chegando", disse ele, apontando para um ponto à frente onde a clareira parecia se abrir entre as árvores altas. "Veja, é ali." Lila olhou para o que restava do caminho. A cada passo, o som da floresta parecia desaparecer, substituído por um silêncio profundo, como se até a natureza estivesse aguardando uma revelação. O urso, imenso, estava à sua frente, vigiando o baú aberto com uma atenção cuidadosa. Lila sentiu uma onda de respeito pelo animal. Ele não era apenas uma criatura selvagem, mas um guardião de algo muito maior do que ela imaginara. Ela se aproximou devagar, absorvendo a cena ao seu redor.
O baú, agora aberto, exibia relíquias e artefatos antigos, com marcas e inscrições que pareciam pertencer a uma civilização perdida. Lila agachou-se ao lado de um pedaço de cerâmica que parecia ter sido esmagado pela força do urso, tocando a superfície com as pontas dos dedos, sentindo a energia da história que ali residia. Isso é incrível, murmurou ela, sua mente borbulhando com perguntas sem resposta. Como poderia um simples animal ser o responsável por uma descoberta tão grande? E o que significava o mapa que ele havia encontrado? Você não entende, disse o homem, que agora se aproximava da clareira com cautela. Esse urso, ele é o guardião deste lugar. Ele protege esses segredos há gerações. Lila olhou para ele, confusa. Guardião? Como assim? Ele sempre esteve aqui. Ninguém jamais se atreveu a investigar com seriedade, respondeu o homem, enquanto se agachava ao lado dela para examinar os objetos espalhados ao redor do baú. Mas o urso, ele sabia. Sempre soube que a hora da revelação estava próxima. Esse mapa, ele apontou para a peça central que agora estava à vista, é a chave para algo muito maior. O homem parecia tenso, seus olhos estavam fixos nas marcas esotéricas que cobriam o mapa, e Lila podia sentir a intensidade de suas palavras. Ele estava tão convicto quanto ela estava atônita. Esse mistério, essa descoberta, tinha um significado muito além do que ela poderia imaginar. Isso não faz sentido, disse ela, seus dedos tocando suavemente as linhas intricadas do mapa. Eu nunca vi nada parecido com isso. Parece uma língua antiga, talvez até pré-histórica. O homem balançou a cabeça, perplexo. É isso o que todos dizem. O que está escrito aqui está perdido no tempo. Mas quem souber interpretá-lo, poderá descobrir o maior segredo de todos. E o urso, Lila, ele sabe. Ele nos trouxe até aqui, e agora temos que seguir. A palavra seguir parecia pesar no ar. Lila olhou para o urso, que agora parecia observar com um olhar intenso e inteligente. Havia algo nos olhos do animal, algo quase humano, que fazia Lila se perguntar se havia mais naquele urso do que simples instinto. Ele não parecia ser apenas uma besta selvagem. Ele parecia entender a importância daquilo. Então, para onde vamos agora? Perguntou Lila, suas palavras revelando tanto sua hesitação quanto sua curiosidade. O homem olhou para ela com um sorriso tenso. Nós seguimos o mapa. Ele nos guiará. E o urso? Ele hesitou, observando o animal com uma mistura de respeito e receio. O urso irá conosco. Com a decisão tomada, Lila e o homem se levantaram, o mapa agora firmemente em mãos. O urso, com seu olhar atento e uma postura que parecia carregar séculos de sabedoria, deu um passo em direção à floresta, como se já soubesse para onde ir. Lila hesitou por um momento, mas a sensação de que estava prestes a desvendar algo imenso a impulsionou a seguir o animal. Eles avançaram para dentro da floresta, com o som da terra sendo esmagada sob seus pés e o leve murmúrio do vento entre as árvores. À medida que se afastavam da clareira onde o baú fora encontrado, a sensação de mistério e expectativa aumentava. Cada árvore parecia observar, cada folhagem balançava com segredos não ditos. Você já fez isso antes? Perguntou Lila, tentando quebrar o silêncio que pairava sobre eles. O homem ao seu lado não respondeu de imediato, seus olhos fixos no urso à frente. Sim e não. A verdade é que ninguém jamais seguiu até o fim. O que o urso está fazendo, ele sempre guiou aqueles que estavam dispostos a ouvir, mas nunca antes alguém de fora ousou seguir. Lila assentiu, sentindo que estava em uma jornada que poderia mudar a sua vida de formas que ela ainda não compreendia completamente. O mapa, que ela ainda segurava com firmeza, parecia pulsar em suas mãos, como se estivesse vivo. As marcas e símbolos cobriam a superfície com uma complexidade que ela jamais imaginara. O urso, agora com passos pesados, avançava com uma direção clara. Seu instinto parecia ser guiado por algo muito além do entendimento humano. Lila não tinha certeza de como ele sabia o caminho, mas a confiança no animal era palpável. Ela o seguiu sem hesitar, agora determinada a descobrir o que estava por trás daquele enigma. A floresta,
densa e misteriosa, parecia mudar conforme avançavam. Os raios de luz que passavam pelas copas das árvores começaram a diminuir, e o ar ficou mais espesso, mais pesado. O cheiro de terra úmida e folhas podres era forte, mas havia algo mais, um cheiro sutil de algo antigo, algo que não deveria mais estar ali. De repente, o terreno sob seus pés começou a se mover. Lila tropeçou, quase caindo, mas foi amparada rapidamente pelo homem. Ele olhou para ela com uma expressão de alerta, indicando que ela tivesse cuidado. Está acontecendo, disse ele, a voz baixa. Estamos perto. Ela olhou para o urso, que parou abruptamente. O animal se virou lentamente, os olhos fixos nela como se estivesse esperando que ela se aproximasse. Sem uma palavra, Lila deu um passo à frente, o coração batendo acelerado em seu peito. A terra ao redor deles começou a se mover. Lila sentiu o chão tremer ligeiramente sob seus pés. Então, uma pequena elevação surgiu da terra, como se algo estivesse sendo revelado lentamente. O urso avançou em direção à elevação, seus passos lentos, mas firmes. Isso! Lila sussurrou, os olhos arregalados. Isso é o que o mapa estava nos levando. O homem fez um sinal para que ela se aproximasse cautelosamente. Eles se aproximaram da pequena elevação, que agora revelava uma série de pedras, velhas e cobertas de musgo, que formavam uma escada de descida. Lila engoliu em seco e, com um suspiro de determinação, começou a descer as escadas. O urso a seguiu logo atrás, e o homem a acompanhou com cautela. Enquanto desciam, o ambiente ao redor ficava cada vez mais sombrio. A luz do dia parecia ter sido engolida por uma espessa camada de nuvens que pairava acima deles. Mas mesmo no escuro, a presença do urso trazia uma sensação de segurança. Ele parecia ser o farol naquele mar de incerteza, guiando-os em uma jornada que agora estava além do entendimento de Lila. O ar ficava mais fresco à medida que desciam, e a umidade aumentava, tornando o ambiente mais opressivo. Mas algo na profundidade da terra chamava a atenção. À medida que se aproximavam do fim da escada, Lila viu o que parecia ser uma câmara subterrânea. A entrada, coberta por pedras e vegetação, parecia ter sido escondida por séculos, como um segredo cuidadosamente guardado. Eles chegaram ao fundo da escada, e diante deles surgiu um grande portal de pedra. O urso se aproximou da entrada, farejando o ar com a mesma precisão com que havia encontrado o baú. Lila se ajoelhou diante do portal, suas mãos tocando as marcas esculpidas na pedra. Cada símbolo parecia carregar um poder imenso, e Lila sentiu uma conexão profunda com a história que estava prestes a ser desvendada. Este é o lugar, disse o homem, sua voz carregada de reverência. Este é o templo perdido, o lugar onde tudo começou. Lila olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de medo e fascínio. O que é isso? O que estamos prestes a encontrar? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se ajoelhou ao lado dela e colocou a mão sobre a pedra, tocando os mesmos símbolos que Lila estava tocando. O urso, observando, parecia esperar por algo. O homem olhou para ela, seus olhos refletindo uma compreensão silenciosa. Isso, disse ele finalmente, é o começo do fim de um segredo muito antigo. Lila sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando a entrada do portal se abriu, revelando o interior da câmara subterrânea. A luz que emana de dentro não era forte, mas possuía uma tonalidade mística, como se o próprio ambiente estivesse esperando por eles. O ar estava carregado com o cheiro de umidade e algo mais, algo antigo, uma presença quase tangível. O urso, imponente como sempre, deu um passo à frente, e, com isso, Lila e seu companheiro não hesitaram em seguir. O portal de pedra, coberto de inscrições antigas, parecia um portal para outro tempo, um lugar onde o mundo moderno não tinha lugar. Lila sentiu que o peso da história estava sobre eles, como se estivessem prestes a atravessar para uma realidade diferente. O mapa, que agora estava guardado cuidadosamente em sua bolsa, parecia pulsar, como se o chamasse para dentro daquele lugar. Com um passo hesitante, ela atravessou o limiar do portal, seus pés fazendo pouco som no chão de pedra.
A câmara estava cheia de figuras imponentes, grandes pilares esculpidos com mais símbolos e imagens que pareciam contar uma história que Lila não conseguia entender completamente, mas que, de alguma forma, sabia ser importante. As paredes estavam cobertas por pinturas antigas que pareciam estar ali há séculos, guardando segredos que resistiram ao tempo. A sala estava vazia, exceto pelas figuras de pedra que pareciam se erguer em silêncio. O som de seus passos ecoava no ambiente, criando uma sensação de que tudo ao redor os observava. Lila se sentiu como uma intrusa em um local sagrado, um lugar onde nenhum pé humano deveria ter tocado por gerações. O homem ao seu lado estava mais atento que nunca, seus olhos examinando cada detalhe da câmara, enquanto o urso caminhava em direção ao centro da sala, como se já soubesse o que fazer. Ele se aproximou de um altar esculpido em pedra, uma enorme plataforma coberta por marcas e símbolos complexos. O urso ficou parado diante do altar, suas garras tocando suavemente a superfície da pedra. Lila e seu companheiro trocaram olhares rápidos, sabendo que aquele momento era crucial. "É aqui", disse o homem, sua voz baixa, quase reverente. "Este altar é o centro de tudo. É onde a história que procuramos será revelada." Com uma sensação de inevitabilidade, Lila deu um passo em direção ao altar. Seu coração batia forte enquanto seus olhos examinavam os símbolos e as inscrições na pedra. Algumas eram familiares, mas muitas eram desconhecidas, uma língua ancestral que ela nunca havia visto antes. Ela tocou a superfície do altar, seus dedos sentindo a textura áspera da pedra fria. A sensação que tomou seu corpo foi intensa, como se uma corrente elétrica tivesse se espalhado de sua mão para todo o seu ser. O altar começou a brilhar com uma luz tênue, quase fantasmagórica, e as inscrições começaram a se mover, como se estivessem ganhando vida. Lila recuou, surpresa, mas também fascinada. "Isso está acontecendo", disse ela, quase em um sussurro. "É como se estivesse reagindo a nós." O homem ficou parado, observando com uma mistura de medo e admiração. "Está revelando algo. Não podemos voltar agora." Lila olhou para ele, sua mente cheia de perguntas, mas ao mesmo tempo, ela sabia que não havia mais volta. Eles haviam chegado até aqui e o que quer que fosse revelado agora mudaria tudo. O urso, imponente, permaneceu em silêncio, como se esperasse pacientemente. De repente, uma vibração forte percorreu o chão e o altar se iluminou de forma ainda mais intensa. Lila sentiu a energia pulsando pelo ar, seu corpo tremendo com a força da revelação. As pedras ao redor começaram a se mover lentamente, revelando uma escada em espiral que descia para a escuridão abaixo. A luz do altar parecia agora guiar o caminho para o que estava oculto nas profundezas. "O que é isso?" Lila perguntou, sua voz tremendo com a magnitude do momento. Eu não sei", respondeu o homem, visivelmente abalado. "Mas é exatamente o que o mapa dizia. A verdade está lá embaixo." Com um olhar resoluto, Lila se aproximou da escada. O urso, como um guia silencioso, iniciou sua descida. Sem hesitar, ela o seguiu, seu companheiro a seu lado, sua respiração pesada enquanto eles se preparavam para o que os aguardava. Conforme desciam, a escuridão os envolvia, e Lila sentiu o peso do mundo em seus ombros. Cada degrau parecia mais fundo, mais distante do mundo que conheciam. Ela não sabia exatamente o que encontrariam no fundo, mas sabia que, de alguma forma, aquilo era o destino deles. O urso não errava. Ele sabia o caminho. Quando finalmente chegaram ao fundo da escada, a câmara subterrânea se abriu diante deles. Era um vasto salão, cheio de símbolos e carvingas antigos, que pareciam se mover conforme a luz do altar iluminava o local. O ar estava espesso com o cheiro da terra, mas também com uma sensação de mistério, como se o próprio ambiente fosse parte de um grande enigma a ser resolvido. No centro da sala, algo brilhou na escuridão. Era uma grande caixa de pedra, coberta de símbolos esotéricos e adornos que Lila reconheceu como parte do mesmo sistema de escrita que ela havia visto antes. Ela se aproximou, seu coração disparando, e ao tocar a superfície da caixa, sentiu uma sensação de calor, como se a caixa estivesse viva de alguma forma.
Isso, murmurou ela, é o que está escondido aqui. O homem a observava com olhos atentos, o medo ainda visível em seu rosto. Sim, o segredo mais antigo de todos. Lila abriu a caixa com hesitação. A luz que dela emanava se espalhou pela sala, iluminando a pedra e revelando um objeto no centro. Era um artefato que parecia ser a chave para tudo, a chave que abriria o portal para a verdadeira história de todas as coisas. Lila sentiu o coração acelerar quando os dedos tocaram o artefato. A energia que emanava dele parecia envolver sua mão, quase como uma força invisível a puxando para mais perto. O objeto era pequeno, mas exalava uma sensação de poder imensurável, como se guardasse dentro de si um segredo capaz de alterar o curso de toda a história. Com um leve suspiro, Lila retirou o artefato da caixa. Era uma pedra polida, aparentemente comum à primeira vista, mas quando a luz tocou sua superfície, ela começou a brilhar em uma cor dourada intensa, como se estivesse viva, pulsando com uma energia ancestral. Lila sentiu uma onda de compreensão fluindo em sua mente, como se uma porta estivesse sendo aberta em sua consciência, revelando uma verdade que ela sempre soubera, mas nunca tivera certeza. O que é isso? O homem perguntou, a voz baixa, mas com uma nota de reverência. Lila não conseguiu responder de imediato. Ela estava tomada por uma sensação avassaladora de que o artefato era mais do que simples pedra. Era a chave para desvendar a verdade mais profunda sobre o mundo e seu passado. Seu toque sobre a superfície da pedra parecia se conectar com algo muito maior, uma força cósmica que transcende as barreiras do tempo e do espaço. O urso, que permanecia ao lado deles, deu um passo à frente, seus olhos brilhando com um entendimento silencioso. A energia ao redor deles parecia vibrar, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à presença do artefato. Lila sentiu que o urso sabia o que estava acontecendo, como se ele estivesse esperando por esse momento há séculos. Eu sinto algo, disse Lila, sua voz tremendo. Como se esse artefato fosse uma conexão. Algo cósmico. O homem, que havia dado um passo atrás, observava com cautela. Não tenho dúvidas de que estamos diante de algo monumental. Eu só não sei o que fazer com isso. Lila olhou para ele, seus olhos fixos na pedra brilhante em suas mãos. Eu também não. Mas acho que nós dois fomos escolhidos para fazer isso. O mapa, o urso, tudo nos trouxe até aqui. Isso não é apenas uma descoberta arqueológica. Isso é algo muito maior. Ela olhou mais uma vez para o urso, e então, com um suspiro profundo, colocou o artefato de volta na caixa. A luz da pedra diminuiu instantaneamente, como se estivesse aguardando ser ativada novamente. Isso não é o fim, Lila disse, com uma nova determinação. Pelo contrário, isso é apenas o começo. Com a caixa agora selada novamente, Lila se levantou, sentindo uma sensação de responsabilidade tomar conta de seu ser. O urso olhou para ela com um olhar que parecia cheio de aprovação. Sem dizer uma palavra, o grande animal deu um passo para a frente, movendo-se em direção a um caminho à sua esquerda, entre as rochas escuras da câmara subterrânea. Você acha que ele sabe para onde estamos indo? Perguntou o homem, a incredulidade em sua voz. Lila assentiu. Ele sempre soube. Eles seguiram o urso por um caminho estreito que se estendia por entre as rochas. A cada passo, o som de seus pés ressoava nas paredes da câmara, como um lembrete constante de que estavam em um lugar que era muito mais do que pareciam. As sombras ao redor deles dançavam ao ritmo das tochas que queimavam nas paredes, mas a cada virada, Lila sentia que algo mais estava à espreita, algo que estava apenas começando a ser revelado. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, o caminho estreito os levou a uma enorme caverna. A sala era vasta, mais ampla do que qualquer coisa que Lila já tivesse visto antes. Ao centro, no coração da caverna, estava uma estrutura de pedra que lembrava um altar. As pedras estavam cobertas de inscrições que pareciam se mover e brilhar à medida que a luz da tocha iluminava a sala. Lila e o homem se aproximaram, a tensão no ar era palpável. O urso parou à frente do altar e se sentou com uma calma impressionante, seus olhos fixos nas pedras,
como se estivesse aguardando algo. Lila ficou a poucos metros do altar, seus olhos absorvendo cada detalhe. Ela não sabia o que significava, mas algo naquelas inscrições a fez sentir uma conexão com o próprio destino. Eu não entendo, disse Lila, sua voz hesitante. Mas sinto que tudo isso está conectado. O homem se aproximou, a mão descansando em sua espada, como se estivesse pronto para proteger a qualquer momento. Talvez o que encontramos aqui seja a chave para tudo o que estamos buscando. Para as civilizações perdidas, para o que aconteceu com elas. Lila olhou para ele com determinação. Sim, mas também é mais do que isso. É um sinal de que o passado e o futuro estão ligados de alguma forma. O que fizemos até agora foi só o começo. O que vimos até aqui é só uma parte do que realmente importa. Ela se aproximou do altar e sem saber porquê, sentiu-se compelida a colocar a mão nas inscrições que estavam ali. No momento em que seus dedos tocaram as pedras, uma onda de energia a envolveu, fazendo-a tremer. A sala ao redor deles começou a vibrar, e as inscrições brilharam com uma intensidade que cegou momentaneamente Lila e seu companheiro. Eu acho que estamos prestes a descobrir algo muito maior do que imaginávamos, disse Lila, sentindo uma conexão profunda com tudo ao seu redor. Fim.